Alexandre de Moraes é o escolhido do presidente Michel Temer para ocupar a vaga deixada no STF com a morte de Theori Zavascki. Formado pela USP com doutorado em Direito do Estado, Moraes passou os últimos anos se dedicando a construir uma carreira na política. Entre 91 e 2002, foi promotor em São Paulo, cargo que abandonou para assumir a Secretaria de Justiça no primeiro governo Alckmin. Foi também secretário em 2 pastas na administração de Gilberto Kassab. Em 2014, ele voltou ao governo estadual antes de se tornar ministro de Temer. Filiado ao PSDB, Alexandre de Moraes viu seu nome envolvido em algumas polêmicas. Ele já defendeu Eduardo Cunha, um dos indiciados na Lava Jato, em um processo de uso de documento falso. E seu escritório representou a Transcooper em pelo menos 123 processos. A cooperativa foi citada em investigações sobre o PCC. O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes, participou de reunião com representantes dos Conselhos de Segurança. Ele destacou que só existe sigilo na Secretaria de Segurança para o que realmente é necessário. Somente serão sigilosas as informações realmente sigilosas. No âmbito da Secretaria da Segurança, sigiloso só aquilo que realmente possa colocar em risco planejamento, operações de segurança pública, colocar em risco policiais ou a sociedade. O restante é algo absolutamente transparente. O presidente Michel Temer, que é um amigo de mais de 20 anos, das aulas de direito constitucional, das palestras, e conversar, principalmente por essa situação atual dele aqui, se estava necessitando de alguma coisa em relação à segurança da área, até porque já como vice, mas aguardando a possibilidade de assumir a presidência. Mas nada em relação a qualquer questão governamental federal, até porque eu sou secretário de Segurança Pública de São Paulo. Defendeu Eduardo Cunha, presidente afastado da Câmara e réu na Lava Jato. E essa atuação, você acha que pode atrapalhar de alguma maneira? Não, eu da mesma forma que eu fui advogado durante 4 anos, eu fui promotor por mais de 10 anos e processei também muitos políticos que continuam sendo políticos. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, causa um novo constrangimento ao governo. Ele teria recebido, na época em que trabalhava como advogado, 4 milhões de reais de uma empresa investigada por lavagem de dinheiro. A Operação Acrônimo é um novo problema sobre a mesa do ministro da Justiça. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Alexandre de Moraes, que é chefe da Polícia Federal, aparece em documentos apreendidos há 1 mês e meio pelos investigadores da PF nos escritórios da empresa JHSF, uma das 24 suspeitas de lavagem de dinheiro num grande esquema de fraudes em financiamentos de campanhas eleitorais. O ex-governador de Minas, Fernando Pimentel, foi denunciado por envolvimento com o caso. De acordo com o jornal, os papéis indicam que o escritório de advocacia do hoje ministro recebeu cerca de 4 milhões de reais da empresa do ramo imobiliário. Por meio de nota, a JHSF confirmou hoje que Moraes foi advogado e consultor jurídico do grupo empresarial. A empresa informa que entregou todos os documentos solicitados às autoridades, mas não confirma o valor do pagamento em honorários. Alega que o processo é sigiloso. Novo ministro assinou o termo de posse e recebeu cumprimentos dos novos colegas. Dou-lhes as boas-vindas na nossa casa. Perguntado se houve constrangimento ao receber convidados citados nas investigações, deu uma resposta genérica. A posse são convidados membros de todos os poderes, dos 3 poderes, dos 3 níveis da federação, amigos, advogados, juízes. Sobre a acusação de censura a publicações que revelaram menção ao presidente do Supremo Dias Toffoli em delação premiada do empresário Marcelo Odebrecht.
O pedido de esclarecimento foi enviado ao relator do caso, ministro Alexandre de Moraes. Esse assunto também... E para fazer isso, você precisa investigar desvios individuais. Em meio à crise, o Supremo está dividido. Nem todos os ministros concordam com as últimas decisões do ministro Alexandre de Moraes, nem com o inquérito aberto por conta própria pelo presidente Dias Toffoli. Eles entendem que o caso precisa ser levado ao plenário. É o que deve fazer Raquel Dodge na semana que vem. A Procuradora-Geral da República deve recorrer ao plenário contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes de não arquivar a investigação. No Supremo, há ao menos 5 pedidos que questionam tanto a censura à revista quanto a abertura do inquérito sem a participação do Ministério Público. Em 2, o ministro Edson Fachin já pediu que o ministro Alexandre de Moraes esclareça os motivos pelos quais mandou censurar a reportagem. A censura ao site O Antagonista e à revista Cruzoé, na manhã de hoje, a Polícia Federal está cumprindo mandados de busca e apreensão em pelo menos 8 endereços sendo vasculhados na manhã desta terça-feira. A gente ainda não tem exatamente o levantamento dos locais, a Polícia Federal ainda não divulgou oficialmente informações sobre essa operação, mas pelo menos é possível dizer que a casa do general da reserva, Paulo Chagas, foi um desses alvos. Ele fez questão de publicar na rede social Twitter, acho que até nós temos aí o tweet em que ele fala que, vou citar o que ele diz, né? Caros amigos, acabo de ser honrado com a visita da Polícia Federal em minha residência, com mandato, né, como ele escreveu, de busca e apreensão, expedido por ninguém menos do que o ministro Alexandre de Moraes. Um grampo da Polícia Federal sugere que o hoje ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, atuou informalmente como advogado de um desembargador no mesmo período em que era secretário de Segurança Pública de São Paulo. Em telefonema de novembro de 2015, Moraes conversa com o desembargador Alexandre Vitor de Carvalho, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sobre sua defesa e detalha o lobby a ser feito com os então ministros do Supremo fora de seus gabinetes. O objetivo de Moraes era livrar o desembargador sob suspeita de ilegalidade de processo que poderia resultar em afastamento do cargo. Por lei, o exercício da advocacia é incompatível com a chefia de órgãos públicos, cabendo, em caso de descumprimento da regra, a abertura de procedimento disciplinar na OAB e de processo criminal por exercício irregular da profissão. O desembargador Carvalho foi grampeado no âmbito da Operação Upside, que apura, eu acho que a pronúncia é americana dessa palavra aqui, que apura possíveis crimes e desvios de conduta por desembargadores do TJ de Minas. O inquérito tramita em sigilo no Superior Tribunal de Justiça. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que o governo federal não poderá derrubar as medidas de isolamento social adotadas por estados e municípios como forma de combater o avanço do coronavírus. Alexandre de Moraes pediu união entre os poderes para combater a Covid-19 no país. A decisão atendeu a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil. O Palácio do Planalto disse que não irá se manifestar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a imediata suspensão da nomeação de Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro após a demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Sugestão de Moro para a Polícia Federal é ligada a Moraes. Ao sair do governo, Sérgio Moro revelou ter sugerido a Jair Bolsonaro o nome do delegado Disney Rossetti para substituir Maurício Valeixo no comando da Polícia Federal. Bolsonaro rejeitou. Rossetti, o atual número 2 da Polícia Federal, é ligado a Alexandre de Moraes, responsável pela investigação sobre supostas ameaças a ministro do STF que incomoda a família Bolsonaro. A Folha de São Paulo diz: Alexandre de Moraes, do STF, suspende a nomeação de Ramagem na Polícia Federal. Segundo o ministro, o diretor da Polícia Federal não pode ser de confiança do presidente, mas da confiança do próprio ministro. O que fez o Alexandre Ramagem? Então, ele também não pode continuar na ABIN. Eu duvido que isso acontecesse com outros presidentes. Tá? Agora, vamos lá. O Supremo está tão preocupado com possíveis irregularidades, por que não começa a punir os envolvidos no maior esquema corrupto da história? Não pune ninguém. Até agora, o Supremo não pune ninguém. Por que não foi possível a nenhum deputado de oposição contestar a posse
do Palocci, a indicação do Palocci, que já tinha saído do governo da Lula por ilegalidades cometidas e voltou com a Dilma Rousseff. Isso aí não causou nenhum espanto no Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que é uma coisa pessoal mesmo, e nego ao Supremo direito de interferir na indicação de um nome que o presidente da República está liberado para escolher segundo a Constituição.